Bom, para começar a nossa bolsa, nós vamos começar aplicando esse botão aqui, ó, que são os botões da parte interna. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso molde. Vamos só recapitular que o molde a gente vai fazer ele espelhado 2 vezes, tá? A gente vai riscar ele aqui. E aí vamos espelhar para cá. E depois de riscado para cá, nós vamos espelhar para cá, tá? É assim que vai ser o espelhamento do nosso molde. Aí eu venho aqui, coloco na posição meu molde e vou fazer essa marcação aqui, ó. Que a gente vai fazer o recorte dela, que vai ser aonde será colocado o botão. Aí é só a gente vir aqui, ó, faz o espelhamento novamente, encaixa. Ele vai fazer certinho o quadrado aonde vai ser colocado o botão. Aqui atrás do botão, já coloquei aqui, conforme também o molde que tem dessa parte aqui com as marcações, tá? Eu vou colocar uma dupla face para facilitar, para eu conseguir levar para a máquina. Vou posicionar alinhando aqui e vou fazer uma costura prendendo essa parte. Lembrando a vocês que nós vamos fazer puxar a linha para trás, tá? Nós não vamos fazer retrocesso para ficar um visual bem bonito e bem limpo. Depois que a gente posicionar os 2 botões, eu vou passar cola aqui na parte de trás já e vou passar cola no meu zíper, tá? E eu vou posicionar aqui o meu zíper, alinhando ele certinho, e nós vamos já fazer a costura prendendo também o nosso zíper. Zíper aplicado, nós vamos só dobrar ao meio aqui agora e vamos bater uma costura aqui na parte de baixo, tá? Vamos alinhar aqui certinho e vamos bater uma costura fechando esse fundo já, porque esse bolso aqui, essa divisória interna, ela vai ficar à vista, ela precisa ser fechada na parte do fundo aqui também, tá? Então a gente aproveita e já faz o fechamento dela aqui, ó. Aí é só bater uma costura aqui fechando a parte inferior. Bom, com essa parte de baixo aqui costurada, nosso meio tá pronto e nós vamos reservar. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o meu espelho, eu vou achar o meio aqui da parte do avesso, para ficar mais fácil. E vou achar o meio aqui do meu fechamento aqui do meu imã, tá? Meu botão imã. O que vocês precisam prestar atenção? Esse botão imã, ele não é posicionado aqui no meio. Vocês vão ver que aqui tem um espaço maior que aqui embaixo. Então, essa parte maior fica para cima. É aqui que vai fazer o encaixe certinho para fechar a bolsa. Então, ele tem que ficar desse jeito, tá? Senão, não vai conseguir bater os botões. Vou posicionar meio com meio aqui. Vou clipar. E aí eu venho e faço uma costura aqui na parte superior. Com essa costura feita, para finalizar aqui, nós vamos fazer a costura aqui agora, ó. Para prender essa parte do botão, para ele não ficar solto assim, tá? Feito isso, nós vamos repetir esse processo para o outro lado do espelho. E nós podemos já começar a fazer o fechamento das laterais da nossa bolsa, tá? Para o fechamento, nós vamos pegar aqui o nosso espelho, tá? Vou posicionar
Tá vendo que aqui o meu espelho, ele tem esse detalhezinho bem pequenininho aqui, ó. Ele vai ser o nosso guia e vai ajudar a gente a fechar a nossa bolsa depois, tá? Então, eu vou posicionar aqui esse meio que nós fizemos, que vai ser nossa divisória, e vou alinhar aqui, ó. Alinhei um espelho de um lado, aí agora eu vou vir e vou pegar o meu outro espelho e vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar ele aqui e vou alinhar e vou clipar para a gente poder fazer a costura de fechamento aqui já. Feito isso aqui, gente, é só a gente vir e costurar essa lateral aqui, tá? A gente vem aqui, ó, e faz uma costura todinha aqui, tá? Aqui eu fiz uma costura de meio pé de máquina para ficar bem na bordinha mesmo, pra gente não agregar muito volume, tá? E claro que depois a gente vai vir aqui, vamos lixar essa borda para ela ficar bem assentada, bem bonita, tá? Feito esse processo aqui, nós vamos repetir aqui para o outro lado. E você vai ver que aqui, ó, ela vai criar vai ficar abaulado, tá? É isso que a gente precisa fazer nessa bolsa aqui, pra gente poder conseguir fazer o encaixe do fundo e fazer as divisão aqui, tá? Feito isso, é só a gente vir e fazer a costura novamente aqui também. Pronto. Lateral fechada. Vocês vão perceber que nossa bolsa vai estar assim, ó. Agora ela vai vir aqui, ó. E ela já vai fazer o encaixe. Pra já dar o formato que a bolsa vai ter, ó. Tá? Ela vai ficar assim já. E a gente só precisa colocar o nosso fundo aqui e o nosso porta-alça aqui também, tá? Antes de colocar o fundo, eu vou aproveitar e colocar o porta-alça já, porque vai ficar mais fácil aqui, porque eu consigo jogar todo o material para um lado só e eu não agrega volume, tá? Então fica mais fácil eu colocar agora. Aqui tá uma porta-alça conforme a medida. Eu coloquei um reforço aqui atrás, porque como eu tô usando montana, é sempre bom pra gente reforçar, tá? Vou colocar a minha meia argola aqui. Vou dobrar aqui no meio. E eu venho aqui, ó, no cantinho e alinho aqui, ó, tá? E eu vou colocar aqui. Aqui você pode colocar o rebite ou você pode passar na máquina. Gente, a minha máquina é uma máquina reta industrial normal, tá? E ela consegue costurar. Eu falo isso porque aqui vão ficar umas boas camadas, porque tem a camada do espelho das costas, o espelho da frente e mais o meio. E agora aqui os dois porta-alça, tá? Porta-alça colocado, a gente pode dar continuidade e fazer o nosso fundo. Então, eu vou reservar a nossa bolsa, vai ficar assim nosso porta-alça, tá? Eu vou reservar aqui a nossa bolsa e vou fazer o fundo. Para o fundo, eu vou fazer uma aplicação de vivo italiano, tá? O vivo italiano, no final, ele não pode sobrepor, tá? Um pedaço sobre o outro. Ele tem que ficar assim, ó. Tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Ou você corta um pouquinho maior e a gente refila no final. E aí a gente presta atenção para não sobrepor o vivo, tá? Então eu vou colocar aqui meu vivo e vou fazer a costura de meio pé de máquina. Esse vivo aqui, gente, ele é um vivo pequeno, justamente para ele não criar volume na parte de baixo. Então vocês vão perceber que ele é de 1,5 cm. Para realmente ser só o necessário para emendar o fundo com a bolsa. Então aqui, meio pé de máquina, todinho, para fechar nosso vivo.
E vai ficar assim, ó, nosso fundo com viva. O que eu falei pra vocês, ó, ele tá do ladinho aqui, ó, no final, tá? Ele vai ficar com essa aberturinha aqui, mas na hora que a gente for fazer a costura, ela nem vai aparecer. Agora nós vamos fazer a colocação no fundo da bolsa, tá? Aqui você pode clipar ou passar cola, tá? Eu vou clipar para mostrar para vocês e já volto aqui para mostrar os detalhes pra gente fazer o fechamento dessa bolsa. Já clipei aqui nosso fundo, tá? Parece que não vai dar certo, porque nós precisamos fazer o seguinte, gente. A gente precisa marcar os meios aqui dos cantos e fazer a distribuição, tá? Como é um material mais rígido, ele é um pouco mais complicado. Então, você precisa ir colocando a mão aqui dentro e ajeitando, tá? Para poder colocar, ajeitar certinho a posição do nosso fundo. Feito isso, é só a gente vir e bater uma costura para fechar nossa bolsa aqui, fechar o fundo da nossa bolsa, tá? Ó, é só a gente ir arrumando aqui, ó, que aí ele vai assentando o fundo aqui, vai encaixando, vai organizando todo mundo, tá? Então, vamos fazer o fechamento aqui. Pronto, gente, nós fechamos nossa bolsa. Eu não sei se vocês observaram, mas eu coloquei minha mão aqui por dentro para fazer o fechamento, que aqui eu consigo controlar, segurar o fundo e ajudar e ir girando também, tá? Feito isso, gente, vocês vão vir agora aqui, passar lixa nas bordas para ficar bonito aqui. E depois a gente vem com o secador para tirar esses amassados, que como acaba apertando um pouco aqui e tem que assentar o nosso vivo italiano junto com a bolsa e o fundo aqui, ele acaba ficando um pouquinho amassado. Então a gente vem com o secador aqui e retira esses amassados, tá? E aqui, ó, que é muito legal, tem aquele encaixe que eu falei pra vocês, que era bem importante ele ter aqui nesse final para encaixar aqui, ó, certinho, aquele 1 centímetro, lembra que eu falei pra vocês? E a nossa bolsa tá pronta. Para finalizar oficialmente, é só fazer a alça dela. Aqui eu já fiz uma alça. Eu dei a sugestão de 2 alças, uma de mão e a outra de ombro, tá? Coisa simples, colou, dublou, costurou e pronto. E aqui tá a nossa bolsa, uma bolsa muito rápida de fazer, muito fácil também. Ela é bem modernosa, bem estilosa, ó, como é que ela fica bonitona, ela fica esse detalhe aqui. E aí ela tem esse bolso aqui no meio, que é um bolso com zíper, que tem aquela profundidade boa para guardar as coisas com segurança, mas essas laterais aqui, ó, tá? E é uma bolsa toda feita no corte a fio, também prático, rápido, bonita e super vendável.